Aviso: este relato é sobre uma experiência aterrorizante que vivi com meu ex-namorado. Quero alertar que contém algumas coisas perturbadoras, que podem ser muito desconfortáveis para pessoas sensíveis. Se você faz parte desse grupo, recomendo que pule esta história. Já tenho o suficiente para carregar com o meu próprio trauma, e a última coisa que quero é causar desconforto em outra pessoa. Dito isso, aqui vai. Desde que me lembro, sempre estive em busca do verdadeiro amor, aquele alma gêmea que tanto falam nos filmes. Alguns dos meus amigos acham que é bobagem, mas desde os 15 anos eu imaginava meu príncipe encantado, convencida de que ele estava por aí, só esperando o momento certo para nos encontrarmos. Buscar esse amor não foi fácil. Meus relacionamentos nos meus 20 anos não duraram nada, e isso não melhorou muito quando eu completei 30. Mas desistir não era uma opção para mim, porque sentia que a qualquer momento encontraria o homem dos meus sonhos e viveríamos uma história de amor tão perfeita que contaríamos aos nossos filhos como a melhor aventura de nossas vidas. No entanto, o que eu não sabia é que essa busca quase me custou a vida. Sempre fui uma garota aventureira e apaixonada, então sair para encontros e flertar com desconhecidos em bares era uma tarefa fácil para mim. Sempre me dizia que todo relacionamento que começasse terminaria em algo bom e duradouro. Mas a realidade era que os caras em quem eu me interessava estavam apenas buscando coisas passageiras. Lembro de um dos homens mais bonitos e encantadores que eu conheci, que um dia me disse que procurar por amor era uma loucura, que ele só queria uma noite de diversão e que o príncipe encantado que eu queria não existia. A maioria dos caras era assim, o que me frustrava muito. Ninguém parecia querer uma conexão verdadeira, ao contrário de mim. Mas, justo quando estava quase desistindo, conheci um cara chamado Tom. Conversamos por um aplicativo de namoro. Embora ele não tivesse uma foto interessante no perfil, a conversa fluiu tão bem que resolvi dar uma chance a ele. Tom era alto, com cabelo castanho, uma barba pequena e um sorriso encantador. Era um pouco tímido, mas sabia manter uma boa conversa. No nosso primeiro encontro, me atrevi a perguntar por que ele não havia colocado uma boa foto no perfil, e ele apenas deu de ombros, dizendo que não achava que se parecia tão bem quanto eu achava. Nosso primeiro encontro foi ótimo. Quando cheguei em casa, já estava imaginando como seria nossa futura família, até brincando com o sobrenome dele para ver como meu nome soaria ao lado do dele. Namorar Tom me fez sentir tão bem que eu queria passar o máximo de tempo possível com ele. À medida que saíamos mais, ele me surpreendia com pequenos presentes após cada encontro e sempre me mandava mensagens para saber como eu estava, sendo muito atencioso. Mas havia algo estranho. Ele nunca tentava levar o relacionamento para o próximo nível e eu não entendia o motivo. Me perguntei se era porque ele não gostava o suficiente de mim. Então, no final, decidi perguntar: Tom, não sei se você é um cara muito tradicional ou se simplesmente não gosta de mim, mas estou intrigada para saber por que você nunca tentou nos aproximar mais, depois de todos esses encontros. Ele sorriu e respondeu: não é que eu não goste de você. Pelo contrário, você é linda. Mas eu me interesso por coisas um pouco diferentes das convencionais. E não sei se você está pronta para isso. Isso me intrigou imediatamente, então não hesitei em perguntar o que ele queria dizer com isso. Bem, eu gosto de BDSM e estava esperando o momento certo para te contar, ele disse. Eu senti um nó no estômago ao ouvir isso. Para ser sincera, nunca me senti confortável com ideias de dominação ou coisas do tipo. Quase disse não na hora, mas viu quanto ele estava empolgado. Pior, já tinha me apegado a ele. Então, fiquei em silêncio por um momento, e Tom, percebendo minha reação, pegou minhas mãos e disse: Ei, você não precisa fazer nada que não queira. Eu só trouxe isso porque você perguntou. Eu realmente gosto de você e farei o que for preciso para te deixar confortável. Isso foi tão doce. E até aquele momento ele havia sido extremamente respeitoso. Ele provavelmente foi o primeiro cara com quem saí várias vezes sem ele ficar insistindo constantemente para dar o próximo passo. Pelo contrário, ele havia sido paciente e genuinamente interessado em ter um relacionamento estável comigo. E eu realmente gostava dele também. Com isso em mente, respirei fundo. Hesitei por um segundo e finalmente disse: Ok, Tom, o que seria da vida sem arriscar um pouco, né? Eu vou tentar isso por você. Porque me importo com você. O sorriso dele se alargou e ele me deu um abraço enorme.
Embora a ideia não me empolgasse nem um pouco, eu sabia que muitas pessoas gostavam disso, então pensei que nada poderia dar errado se eu tentasse com ele, que era o cara mais doce que eu já tinha conhecido. Naquela noite, ele me convidou para sua casa. Quando cheguei, bati na porta e quase caí de medo quando ele abriu. Tom estava me olhando com um sorriso, mas o que vi me fez gritar e dar um passo para trás. Vendo meu rosto de choque, Tom riu e me perguntou o que estava acontecendo. Quando tentei recuperar a compostura, mal consegui perguntar o que estava na minha cabeça. Tom parecia confuso, como se eu fosse normal demais, e disse: "Você se refere à minha máscara de dor? Não era minha intenção te assustar, mas ela me ajuda a entrar no clima." Apesar da explicação dele, eu estava aterrorizada. O que ele chamou de máscara de dor não era nada mais do que uma espécie de queijo horrível feita de arame farpado e pregos enferrujados, que ele usava no rosto. Vê-lo sorrindo enquanto essas coisas cortavam sua pele quase me fez vomitar. O mais assustador era que, para ele, isso era normal. Eu sabia um pouco sobre BDSM, mas aquilo parecia totalmente fora de controle. E os intensos sentimentos doces que eu tinha por ele estavam lentamente se dissipando. A pessoa à minha frente já não parecia mais o doce Tom, mas sim um psicopata. Naquele momento, eu me arrependi profundamente de ter concordado em ir até sua casa naquela noite. Simplesmente não conseguia mais continuar. Isso é demais para mim, Tom. Desculpe, mas acho que foi um erro vir aqui. Eu melhor vou embora. Mas, nesse momento, o olhar dele escureceu e ele disse: "Foi por isso que eu não queria te contar. Eu sabia que você não conseguiria lidar com isso, mas tem um problema. Eu não posso te deixar ir assim." Os olhos dele tinham uma intensidade perturbadora que eu nunca tinha visto antes. Naquele momento, eu soube que precisava ir embora, mas quando virei para sair, ele me agarrou o braço com força e me puxou de volta. Senti um pavor profundo e comecei a gritar, implorando para ele me soltar. "Você é o homem que eu amava." Mas minhas palavras não pareciam chegar até ele. Tom me arrastou para o porão com força e, quando chegamos lá, me jogou bruscamente no chão. Quando olhei ao redor, percebi correntes enferrujadas e sangue seco por todo o lugar. Agora, senti um medo que me paralisava. "Por favor, me deixe ir. Tom, me ajude." Gritei, esperando que alguém me ouvisse, mas ele apenas riu alto e disse: "Ninguém pode te ouvir aqui, linda." Eu fiz o porão à prova de som porque eu queria que compartilhássemos nossos desejos sem interrupções. Eu sei que você pode suportar isso. O amor entre nós pode resistir a qualquer dor, e tenho certeza de que você sente o mesmo. Eu estava em um estado de pânico total. Percebi que ele estava falando de outras garotas e comecei a me perguntar quantas mulheres como eu haviam caído nas garras dele. Quando pensei nisso, Tom me prendeu à parede com correntes. Horrorizada, vi ele pegar um machado enferrujado. Gritei para ele, implorando que me deixasse ir. Não queria morrer daquela forma, mas ele parecia estar em algum tipo de êxtase, vendo-me aterrorizada e implorando pela minha vida. No entanto, em vez de me matar com o machado como eu temia, ele levantou o machado com força e o acertou em minha mão esquerda. Quando a lâmina enferrujada tocou meu osso, soltei um grito de dor que ecoou pela sala. Até aquele momento, foi a dor mais intensa que já senti em toda a minha vida. Mas o que eu não sabia é que as coisas ainda iriam piorar. Vendo que o machado não havia cortado minha mão completamente, ele começou a cortar minha mão com a lâmina enferrujada como se estivesse abatendo um peru. E a cena horrível de vê-lo amputando meu membro me deixou sem palavras. A dor era algo que não consigo descrever em palavras. Só posso dizer que gritei até ficar sem voz, minhas lágrimas molhando minhas bochechas enquanto eu gritava. Percebi que Tom estava ficando mais emocionado, então entendi que ele não queria me matar logo, mas fazer com que eu sofresse lentamente. A quantidade de sangue que eu tinha perdido me deixou tonta, e meu sofrimento era tanto que a morte começou a parecer uma opção. Mas eu não queria desistir, então continuei lutando, tentando suportar a dor infernal, procurando algo ao meu redor. Eu vi um cano solto na parede. Com todas as forças que eu tinha, puxei-o com a outra mão. Por sorte, Tom estava tão focado em aproveitar o meu sofrimento que não percebeu. Então eu o acertei com o cano,
exatamente quando ele se aproximava para me atacar novamente. Sinceramente, não sei de onde tirei forças. Provavelmente toda a adrenalina que estava correndo pelo meu corpo me fez encontrar forças onde eu não tinha. Mas a verdade é que o impacto o deixou inconsciente imediatamente. E, embora meu corpo protestasse a cada movimento, comecei a procurar nas suas coisas até encontrar as chaves das correntes. Agora eu tinha as chaves, mas me libertar com uma mão e toda a dor que eu sentia foi uma grande dificuldade. Finalmente consegui me libertar e corri para fora da casa dele, gritando o mais alto que eu podia. Não demorou muito para que vizinhos e transeuntes se reunissem ao meu redor. Eles imediatamente chamaram a polícia e me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu estava tão fraca que mal conseguia falar. Não sabia quanto sangue eu havia perdido, mas manter os olhos abertos estava sendo um desafio. No final, consegui murmurar o nome Tom Heimeyer antes de desmaiar. No dia seguinte, acordei cercada por médicos e policiais. Eles me disseram que não podiam reconstruir minha mão, então precisaram operá-la. Foi um grande golpe, e quando os policiais falaram comigo, me informaram que Tom já havia ido embora antes que eles chegassem. Eu chorei de medo, raiva e desespero na minha cama de hospital, porque não só havia perdido minha mão, como também a justiça pela qual eu havia lutado estava escapando pelas minhas mãos. Eu contei tudo o que aconteceu para as autoridades, e eles rapidamente começaram a investigação sobre Tom, mas no final descobriu-se que o nome dele era falso. Ele estava usando um pseudônimo. Embora tenham feito o possível para encontrá-lo, ele nunca apareceu. E mesmo que já tenha se passado 9 anos desde aquele dia, ainda lembro de cada detalhe daquela experiência aterrorizante como se fosse ontem. Apesar da terapia, não consegui seguir em frente, porque sei que ele ainda está solto, perseguindo outras mulheres que são enganadas acreditando que ele é o príncipe encantado delas. Sim, sou uma das sortudas que sobreviveu, mas viver com esse peso não parece ser uma sorte. Todas as noites, nos meus sonhos, ele vem me encontrar e diz que nosso amor vai suportar qualquer dor e que vale a pena morrer por ele. Além disso, toda vez que olho para o lugar onde minha mão deveria estar, não posso deixar de reviver tudo de novo. É uma agonia da qual não sei se algum dia escaparei, mas não descansarei até encontrar justiça. Naquela noite, virei na cama e passei minhas mãos pelo lado esquerdo dela. Entre os sonhos, o calor dos lençóis me envolveu tanto que comecei a duvidar se eu realmente tinha acordado. Procurei por ela no lado dela da cama, mas sua ausência era óbvia. Eu estava tão acostumado a nós dois nos abraçando até estarmos completamente acordados que a ausência dela me fez sentir que algo não estava certo. Então, abri os olhos, e como temia, ela não estava lá. Bess, chamei por ela, virando-me na cama bagunçada, mas não houve resposta. Então, esfreguei os olhos, tentando clarear minha mente. À medida que a confusão ia se dissipando, percebi que estava sozinho no quarto. A atmosfera familiar desse lugar trouxe de volta todas as memórias. O cheiro de madeira e a luz suave me lembravam de casa, muito diferente do apartamento agitado onde eu costumava viver. Foi nesse quarto que eu encontrei as raízes que precisava para ter alguém como Bess. A imagem daqueles olhos âmbar, cheios de amor, apareceu na minha mente. Por um instante, sorri. Bess era, sem dúvida, a pessoa ideal para mim. Sempre me perguntei o que teria feito sem ela, especialmente depois de passar por uma das piores experiências da minha vida. A morte de 3 dos meus amigos em um acidente. Eu não sabia o que realmente tinha acontecido até a polícia me ligar perguntando se eu sabia de algo, mas a dor da perda me deixou completamente entorpecido. Me inclinei para a beirada da cama, sentindo que o apoio deles era tudo o que realmente importava. Então, pisquei e olhei para o teto, tentando me situar. Eu estava realmente feliz por ter decidido voltar para a casa dos meus pais e me refugiar neste quarto familiar, onde as memórias agradáveis fluíam, se fosse apenas por um momento. Meus pais, apesar de como Bess se sentia desconfortável com eles, a adoravam, e isso me enchia de alegria. Eu lhes disse que ela me amava, e eles ficaram felizes com isso. Era como se essa certeza me envolvesse enquanto eu me lembrava do que ela me dissera mais cedo. Vai ficar tudo bem, amor, tudo vai passar. Mas, embora
Embora eu tentasse me apegar a essa ideia, a culpa não me deixava em paz. Meus amigos morreram de envenenamento por monóxido de carbono no carro deles, e a polícia me informou sobre uma ligação que eu não fiz, convidando-os para um evento. Meu álibi se mostrou eficaz, mas essa verdade foi a única coisa que me salvou de problemas potenciais. A vida havia tomado um rumo sombrio num piscar de olhos. Os amigos por quem eu faria qualquer coisa, agora aqueles que eram como irmãos para mim, estavam mortos, e eu não conseguia deixar de sentir uma culpa crescente. Bess estava ao meu lado. Ela até me ajudou a arrumar as coisas para a viagem e se certificou de que tudo acontecesse sem problemas. Enquanto eu me jogava na cama, a voz reconfortante de Bess ecoava na minha cabeça. Levantei-me rapidamente e coloquei os pés no chão, tentando não perder o equilíbrio enquanto caminhava cuidadosamente em direção ao banheiro. Mas estava escuro, então tateei o interruptor e consegui acender a luz, mas ela mal iluminava o lugar. Frustrado, me perguntei por que ninguém estava falando sobre isso e pensei em Bess. Presumi que ela tivesse saído para procurar outro banheiro. Então voltei para o quarto, mas, de repente, senti uma necessidade urgente de ir ao banheiro. Saí para o corredor em completo silêncio e o cheiro ruim me atingiu imediatamente, fazendo-me parar. Bess, chamei por ela novamente enquanto me aproximava do quarto dos meus pais, sentindo meu corpo tremer de ansiedade conforme me aproximava. O cheiro ficava mais forte à medida que eu caminhava, quase como se quisesse me sufocar. Tentei me conter, mas era tão desagradável que não consegui evitar. Então, estiquei as mãos para a parede, tentando me localizar e não cair por causa do forte cheiro. Nesse momento, tirei minha camisa e a puxei sobre o rosto para conseguir respirar um pouco melhor. Pai, mãe, gritei enquanto entrava no quarto deles, minha voz soando mais assustada do que eu queria. O medo tomou conta de mim quando abri a porta, e o que vi me gelou até os ossos. O quarto inteiro estava cheio de vapor denso e meus olhos ardiam de tanto coçar. Mas eu continuei indo em direção à cama. Então, o pior foi confirmado de uma vez. Mamãe e papai estavam lá, frios e sem vida. Eu não conseguia identificar quem era quem, no meio do vapor, e o terror tomou conta de mim. Meu coração batia forte, quase explodindo. Me ajoelhei ao lado da cama, incapaz de processar o que estava vendo. O pânico me levou a rastejar lentamente para fora do quarto. Ali, a ideia de chamar a polícia passou pela minha mente, mas meu estômago se revirava e todos os meus sentidos estavam alerta, como se alguém estivesse tentando me pegar. Eu não conseguia parar de pensar em Bess. Por favor, Bess, não, murmurei, me afastando. De repente, ouvi a voz dela ao meu lado. Você não deveria ter ido lá, querido. Congelai, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Meu pobre bebê, disse ela, como se realmente se importasse. Venha, eu vou te ajudar. Fiquei aliviado ao ouvir a voz dela, mas sabia que algo não estava certo, e o alívio se transformou em descrença à medida que as palavras dela foram se fixando na minha mente. Eles também precisavam morrer. A frieza com que ela disse isso me paralisou. Desculpe, não posso deixar você se dedicar a mais ninguém. Eu faço isso porque te amo, confessou ela, e meus olhos se arregalaram como se fossem sair da cara. Isso me destruiu por dentro. Ele gritou, porque cada palavra que saía dele era como um latido de raiva. Eu senti um terror absoluto ao olhar para ela, que me preenchia de horror. Ela era uma ameaça. O que você está dizendo? Perguntei. O rosto dela tinha uma expressão calma que não combinava com o horror que eu havia liberado. Bess, minha namorada, a mesma que parecia tão perfeita e boa, na verdade estava cheia de uma escuridão profunda. A morte é fácil para eles, disse ela como se fosse normal. Quando ela deu um passo à frente, reagi instintivamente e a empurrei contra a parede com força. Imediatamente, o corpo dela caiu no chão, completamente imóvel. Ela definitivamente desmaiou. Deus, pelo amor de Deus, repeti, correndo para longe dela, completamente aterrorizado. Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. Não estava pensando claramente. Estava um caos na minha mente. Mas eu tinha que chamar a polícia, isso eu sabia claramente. Corri imediatamente para o meu quarto e procurei meu celular. Depois,
Voltei para o corredor e vi que o corpo de Bess ainda estava no mesmo lugar. Por um instante, senti um medo profundo de que o golpe tivesse sido fatal, pois, no meio de todo aquele caos, eu sabia que, se ela morresse, eu seria o principal suspeito. Eu certamente seria acusado de matar minha namorada e meus pais, por causa da forma como tudo acontecerá. Também seria culpado pela morte dos meus amigos, o que agora estava claro para mim quem os causará. Disquei imediatamente 911. Felizmente, levou menos de 10 minutos para a viatura chegar, bem como a ambulância. Infelizmente, os médicos confirmaram a morte dos meus pais, mas Bess estava viva, apenas desacordada devido à concussão, como eu. Imaginara. Os policiais colocaram toda a atenção em mim. Eu sabia que estava sendo suspeito, mas depois de dar minha versão dos fatos, eles investigaram Bess e descobriram que os pais dela também morreram, coincidentemente, de envenenamento por monóxido de carbono, assim como acontecerá na casa dos meus pais naquela noite fatídica. Bess havia deixado as aberturas do fogão abertas durante a noite, trancado as portas e saído de casa enquanto os pais dela dormiam. Assim que ela se recuperou, foi presa e, após um breve interrogatório, ela finalmente confessou seus crimes. E como me disse naquela noite, ela garantiu aos policiais que fez tudo isso por amor. Quando você pensa em um relacionamento perfeito, o que imagina? Duas pessoas que se entendem, se amam e ajudam uma a outra a serem melhores o tempo todo. Mas, para mim, o único relacionamento que tive me levou diretamente para a prisão. E, honestamente, não foi minha culpa. Sempre soube que, sendo policial, seria complicado namorar mulheres, porque geralmente as mulheres do meu trabalho se afastavam dos meus colegas. Mas isso não me incomodava, porque eu realmente amava meu trabalho. Foi em um evento da empresa que conheci a Sarah, a única filha de um político local bastante conhecido. Desde o primeiro momento, tudo fluiu entre nós. Rapidamente passamos de conversas casuais para sair juntos e, de repente, estávamos em um relacionamento sério, assim, do nada. A Sarah era fotógrafa e viajava muito por causa do trabalho. Ela era espetacular no que fazia, tanto que até me fez posar para algumas das fotos dela, e isso me fez me apaixonar ainda mais por ela. Nunca pensei que poderia namorar alguém tão incrível. É muito comum que, às vezes, quando você está no começo de um relacionamento, ignore completamente os sinais vermelhos, seja porque não os vê, ou porque simplesmente decide ignorá-los. Sarah sabia que namorar um policial não seria fácil, pois já tinha visto seu pai lidar com o estresse do trabalho e sabia que meu trabalho era tão complicado quanto o de qualquer servidor público. Ela já estava ciente de que, por questões de confidencialidade, eu não poderia contar para ela o que fazia ou dar muitos detalhes dos meus casos, e parecia estar tudo bem com isso. Achei que, sendo filha de um político, ela me entenderia melhor, mas a realidade era bem diferente. Uma noite, enquanto eu dormia em casa, encontrei ela mexendo no meu celular. Em vez de ficar com raiva, fiquei desapontado. Aquilo mostrava que ela não confiava em mim, e realmente me magoou o fato de ela achar que eu seria capaz de ser infiel. Eu estava perdidamente apaixonado por ela e sequer conseguia pensar em olhar para outra mulher. Naquela noite, tivemos uma briga monumental, e ela acabou saindo da minha casa, na calada da noite. Eu estava tão ferido que não tentei impedi-la. Só queria que ela confiasse em mim. Mas ela era uma pessoa tremendamente inflexível. Estava furiosa porque, segundo ela, era eu quem não confiava nela. Por isso, nunca compartilhei com ela o que eu fazia ou falava sobre meus casos. Nem contava para onde eu ia ou quem estava investigando. Compartilhar detalhes sobre o meu trabalho só poderia colocá-la em perigo. Eu tinha conhecido pessoas demais que não eram nada boas para arriscar a segurança dela. Sarah nunca entendeu isso, embora eventualmente fizéssemos as pazes e voltássemos ao normal. Mas, a partir daquele dia, suas inseguranças só aumentaram. Em um dos nossos encontros, em um restaurante francês muito prestigiado da cidade, encontrei um velho amigo da faculdade, o Marco. Ele estava jantando com sua esposa e filhos, e fiquei muito feliz em vê-lo depois de tanto tempo. Começamos a conversar, e Sarah estava sentada à mesa, ouvindo tudo. Eu achei que ela ficaria feliz por eu estar encontrando um amigo. Mas,
Quando o Marco foi embora, ela me bombardeou com perguntas sobre ele, e sua atitude foi muito negativa. Fiquei um pouco frustrado. O Marco só falava da família dele, estava ali perto, falando sobre o que fez antes de conhecer a esposa, mas Sara não parecia entender. Com o passar dos meses, nossas brigas começaram a ser mais frequentes, e nossos encontros se tornaram estranhos. O relacionamento virou uma verdadeira montanha-russa emocional. Eu não sabia se conseguiríamos continuar assim, porque estava sendo exaustivo ter tantas brigas com ela, e parecia que havia mais momentos de raiva do que de realmente aproveitar a relação. Uma vez, enquanto eu estava no meio de um interrogatório e não conseguia responder às mensagens da Sara, ela me enlouqueceu. Me ligou 24 vezes e enviou quase 50 mensagens perguntando onde eu estava, o que eu estava fazendo e se eu estava me traindo com outra mulher. Isso foi o estupim. Sara e o ciúme doentio dela não estavam só roubando a minha paz. Estavam se tornando uma verdadeira dor de cabeça entre eu e meu trabalho. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, ela estava lá com a pior atitude que você pode imaginar, exigindo explicações e gritando histérica. Isso me fez decidir que o melhor era terminar. Eu estava verdadeiramente farto, exausto de toda essa situação. Não havia mais confiança nem respeito entre nós. E, embora houvesse amor envolvido, isso não era o suficiente. Quando lhe disse que não estava mais funcionando, ela surtou, me deu um tapa, em um acesso de raiva, cortou uma folha de papel da minha mesa e cortou o pulso com ela. Fiquei em choque e entendi como seria complicado deixá-la. Tentei me acalmar e abordar a situação com calma. Então, com tranquilidade, lhe disse que não estávamos mais felizes, que não nos entendíamos e que o melhor e mais saudável para ambos seria nos separar. Mas ela entrou em crise, me assegurando que, se eu terminasse com ela, acabaria sozinha porque não queria ficar com ninguém mais. E foi exatamente o que aconteceu. Ela não queria viver mais, e isso me deixou muito irritado. Eu só queria que ela ficasse bem e tivesse uma vida feliz. Não queria que nossa separação virasse uma batalha, muito menos que ela realmente fosse se machucar. Então, tentei conversar com o pai dela, o político, mas ele se recusou a se envolver. Disse que o problema era entre eu e a filha dele e que não queria nada com isso. Queria lhe contar que a Sara falava sobre tirar a própria vida e que ela precisava de ajuda profissional, talvez terapia, mas ele estava ocupado demais para esse tipo de coisa. Passamos mais alguns meses juntos, mesmo não sendo a melhor situação. Eu aguentei porque não queria que ela se machucasse, mas, honestamente, eu estava me sentindo miserável e preso naquele relacionamento extremamente tóxico. Mas tudo mudou quando meu departamento me designou para um caso de drogas e homicídio. Desde o primeiro momento, sabia que esse seria o maior desafio da minha carreira. Se eu conseguisse resolvê-lo com minha equipe, poderia ser promovido, algo porque trabalhei muito. Sempre levei meu trabalho de policial muito a sério, e Sara sabia disso. À medida que investigávamos, o nível de perigo aumentava, e logo descobrimos que pessoas poderosas estavam envolvidas. Durante todo esse tempo, evitei contar a Sara sobre o caso, por razões óbvias, mas, como sempre, ela achava que eu estava escondendo algo dela. Eu estava tão focado na investigação e seguindo as pistas que raramente estava em casa, e isso não ajudava em nada o nosso relacionamento. O caso em que eu estava investigando se tornou um alívio de toda a drama que eu estava passando com Sara, e minha equipe e eu estávamos prontos para isso. À medida que revisávamos as pistas, parecia que estávamos cada vez mais perto de resolvê-lo. Quando eu estava em uma intervenção ou interrogando um suspeito, simplesmente não conseguia responder às mensagens da Sara. Eu estava tão concentrado em desmantelar essa rede e em deixar minha marca como policial que não podia me dar ao luxo de distrações. Mas Sara não conseguia entender. Um dia, ela apareceu na delegacia sem avisar, dizendo que estava trazendo comida para todo mundo. Mas, na verdade, queria verificar se eu realmente estava trabalhando ou se estava me traindo. Foi uma loucura. Nunca fiz isso com ela. Quando minha equipe e eu seguimos uma pista sobre uma remessa de drogas entrando na cidade, estávamos prontos para pegar os responsáveis. No entanto, quando chegamos ao depósito, tivemos uma surpresa. Eles foram avisados e começaram a atirar. A situação saiu de controle e tudo virou um caos. Estávamos tentando prender o máximo que podíamos, quando,
De repente, ouvi um grito que fez meu sangue gelar. Era a Sarah. Até hoje não sei como ela foi parar lá, mas um dos criminosos estava com uma arma apontada para ela e exigiu que parássemos de atirar ou ele a mataria. Meu supervisor, que estava no local, tentava negociar, mas eu vi o medo nos olhos dela. Eu estava completamente desesperado e atordoado pelo estresse da situação, e o aparecimento repentino de Sarah no local só me deixou mais irritado. Foi então que tomei uma decisão de última hora que me custou caro. Eu sempre fui um dos melhores atiradores da minha equipe, então me senti confiante em mirar na cabeça do homem que estava mantendo-a refém. Dei a ordem para ele soltá-la ou eu atiraria, mas ele nem se moveu. Então, atirei. Mas, infelizmente, no último segundo ele se moveu, e a bala acertou diretamente a cabeça da Sarah. Ela caiu no chão, sem vida, e eu fiquei paralisado em completo choque. Minha imprudência deu uma vantagem ao criminoso. Ele empurrou o corpo dela e atirou-o em mim também. Não consegui reagir, e a bala atravessou meu olho esquerdo. Acordei mais tarde no hospital, amarrado à cama, com o lado esquerdo do meu rosto cheio de bandagens. Perdi minha namorada e meu olho, e, além disso, agora estava sendo acusado pela morte dela, porque, supostamente, desobedeci às ordens dos meus superiores enquanto eles tentavam negociar. Agora estou preso, sendo tratado como um criminoso, enquanto espero o julgamento terminar. Toda vez que abro o meu olho direito, vejo a Sarah no canto da sala, me encarando. Não sei se ela é um fantasma ou se minha mente está pregando peças, mas uma coisa é certa: minha vida mudou para sempre. E tudo isso porque eu não tive coragem de terminar com ela de vez quando ainda podia. No ano passado, meu marido e eu fizemos uma viagem para Ius e se tornou uma daquelas experiências que nunca vamos esquecer. Uma noite, enquanto voltávamos do vale, estávamos atravessando um trecho escuro da estrada perto de O Portal, quando percebi algo estranho. Os faróis do carro iluminaram o que parecia ser uma pessoa deitada na valeta, com os pés voltados para a estrada. Percebi isso de imediato, então falei para o meu marido que havia alguém ali, mas ele deu uma olhada rápida e disse que não havia ninguém. Eu insisti que sim, mas ele só sorriu e disse que eu devia parar de assistir aqueles programas, pois estavam me fazendo alucinar coisas. Agora, sou uma grande fã de histórias de crimes reais, e foi isso que meu marido estava se referindo. Mas, nesse caso, eu estava convencida de que o que eu tinha visto era muito real. Porém, ele insistiu que era apenas alguns sacos de lixo e continuou afirmando que não. Era uma pessoa. Eu repeti pela milésima vez, mas ele me ignorou. Quando finalmente chegamos ao hotel, enquanto estávamos estacionando, meu marido me olhou e perguntou se eu tinha certeza do que tinha visto. Ele disse que, se eu quisesse, poderíamos dar uma olhada de novo. Foi quando uma urgência tomou conta de mim, sabendo que eu não poderia simplesmente deixar para lá. Então, sim, falei para ele que precisávamos voltar. Fizemos uma curva de 180 graus. Quando passamos pelo local novamente, consegui enxergar apenas os pés na escuridão. Para o carro! Gritei, e ele freou bruscamente. Eu abaixei a janela e gritei: Oi, você está bem? Mas não houve resposta. Tentei novamente, desta vez mais alto: Ei, você está bem? E de repente, uma mulher toda vestida de preto se levantou. Ela estava usando uma jaqueta de couro muito bonita e calças escuras, com sua bolsa e várias garrafas de água ao lado. Sua maquiagem estava impecável, e ela tinha um rosto doce, mas também parecia estar em um mundo à parte. Foi quando virei para a direita e vi que meu marido estava completamente chocado com a situação. Perguntei à mulher para onde ela estava indo, e ela me disse que estava tentando chegar até o posto da Chevron à frente. Ela mencionou que sua mãe estava esperando por ela lá para pegá-la. Fiquei surpresa ao perceber que essa mulher devia ter mais de 40 anos, e algo na resposta dela não parecia certo, porque aquele posto de gasolina estava a cerca de 7 milhas de onde a encontramos. Ela achava que estava a apenas 1 milha do hotel e poderia ir a pé, o que não fazia sentido com o frio daquele inverno. Então, oferecemos uma carona, e ela entrou no banco de trás do nosso carro. Mas antes de entrar, ela amarrou um lenço no pescoço, parecendo desconfiada, como se esperasse que algo ruim acontecesse.
Não pensei muito sobre isso e imaginei que ela estivesse um pouco desorientada. Enquanto dirigíamos, tentamos conversar com ela, fazer perguntas triviais, como se isso a fizesse se sentir mais confortável. Perguntei por que ela estava deitada na beira da estrada, e ela me disse que simplesmente estava cansada de andar e decidiu descansar por um momento, como se estivesse pronta para desistir. Achei estranho, pois ela não estava usando chapéu nem luvas, e o frio estava intenso. Sentia que ela estava muito vulnerável. Quando finalmente chegamos ao posto da Chevron, a mulher nos agradeceu. Saiu do carro e se sentou em um banco bem em frente à loja. Dissemos a ela que poderíamos ficar com ela até sua mãe chegar, mas ela recusou. Garantiu que estava bem e não precisava de companhia, mas algo não parecia certo. Então continuei insistindo, lembrando-a de que não havia sinal de telefone na área, mas ela não se convenceu. Finalmente, voltamos para o nosso hotel, um pouco aliviados, mas algo na situação não estava certo para mim. Ao chegar, percebi que havia 2 carros de patrulha no estacionamento e percebi que eles não estavam lá quando chegamos pela primeira vez. Comentei com meu marido que tinha a sensação de que aqueles carros de patrulha estavam ali por causa da mulher que encontramos. Então me aproximei cuidadosamente de um dos carros de polícia e perguntei ao policial se eles estavam procurando alguém desaparecido, uma mulher. Ele confirmou que sim e me perguntou se eu a tinha visto. Eu contei tudo o que aconteceu, desde o momento em que a encontrei até quando a levamos até o posto da Chevron. O policial me agradeceu por ajudar e mencionou que não podia me dar detalhes da situação, mas que tinha sido uma decisão inteligente da parte dela. Arrisquei sugerir que eles fossem verificar a mulher no posto da Chevron, para garantir que ela realmente estava bem e que sua mãe tinha chegado. Enquanto conversava com o policial, um pensamento perturbador me ocorreu. Percebi que tudo o que tinha acontecido provavelmente se originou no mesmo hotel onde estávamos hospedados naquela noite. Então, ao voltar para o nosso quarto, decidi fazer uma busca rápida sobre o que tinha acontecido lá. Consultei o registro policial local. Ao ler os relatórios, meu coração afundou. Um caso de violência doméstica havia ocorrido no hotel, e a mulher foi brutalmente agredida por seu parceiro. O pior de tudo foi saber que ela estava tão aterrorizada que decidiu escapar, tentando fugir no escuro, sem nenhuma lanterna. Ela provavelmente andou cerca de meia milha do hotel, mas toda a dor que carregava a levou a desistir e simplesmente deitar. Eu senti que ela achava que poderia morrer ali, incapaz de voltar porque já tinha fugido do marido. Descobri que ela havia ido até a recepção para ligar para sua mãe. E o marido, ao perceber que ela havia escapado, alertou a polícia. O homem que a agredia foi preso graças à coragem e desespero dela. Desde então, não paro de pensar nela. Será que ela voltou para sua mãe? Está segura? Sempre fico preocupada, pensando se sua mãe a pegou ou se ela voltou para aquele homem. Toda vez que conto essa história para o meu marido, na menção do corpo na estrada, ele fica em silêncio, lembrando o quanto chegamos perto de algo muito mais sombrio. Foi uma lição de vida que nunca esquecerei, e que sempre me fará refletir sobre o fato de que não devemos ignorar nosso instinto. Foi no verão, alguns anos atrás, quando eu era um pouco mais jovem do que sou agora. Eu tinha cerca de 19 anos, então, já podem imaginar, agora estou com 42. E ainda assim, até hoje, me dá calafrios pensar sobre o que aconteceu. E às vezes tenho pesadelos com isso. Sempre acreditei que a vida não é uma linha reta, mesmo que ninguém acredite em mim. E é por isso que nunca se deve confiar cegamente no que você vê. Aquele verão, decidi aceitar um trabalho de cuidar de animais para um casal idoso que parecia estar na casa dos 80. A princípio, achei que seria um trabalho fácil e sem complicação, já que eu só precisava cuidar do gato deles enquanto eles viajavam por alguns dias. Eles me disseram que precisavam que eu alimentasse o gato a cada 5 ou 6 horas e ficasse de olho nos cuidados mínimos dele. Era dinheiro fácil, então não pensei 2 vezes. No dia em que fui à casa deles, peguei todas as minhas coisas do carro, incluindo lanternas, porque eles disseram que a casa deles era um pouco escura e preferiam não acender as luzes. Também levei roupas extras, só por precaução. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi um cheiro forte de mofo. Era estranho porque a casa parecia limpa e arrumada,
mas o cheiro era tão forte que não pude ignorar. A senhora me mostrou a casa, que era bem confortável. Tinha 4 quartos e 3 banheiros, com tapetes no chão e decorações modernas, apesar da idade dos donos. Depois, ela me levou para o quarto onde eu iria dormir, que era um quarto bonito e espaçoso, com uma cama grande, um banheiro e comodidades básicas. Tudo estava perfeito, exceto que o cheiro de mofo estava mais forte lá e o carpete parecia mais claro do que o resto da casa. Naquele momento, não pensei muito nisso e apenas segui a senhora enquanto ela me mostrava o jardim e outras partes da casa. Uma parte importante da história que eles me contaram foi sobre o filho deles, que também morava na casa. Me disseram que o quarto dele ficava no porão e que ele nunca saía de lá porque era sensível. Não sei porquê, mas isso me soou meio estranho. Cerca de 40 minutos depois, os idosos saíram e eu fiquei sozinha com o filho deles, e tudo estava indo bem por algumas horas até que algo estranho aconteceu. Eu estava assistindo TV na sala de estar quando, de repente, ouvi uma porta batendo forte vinda do porão. Normalmente, isso teria me assustado, mas eu sabia que o filho estava lá embaixo, então tentei ignorar. Alguns minutos depois, no entanto, ouvi a porta do porão se abrindo e isso me confundiu. Se ele supostamente morava ali, por que fecharia a porta novamente? Tentei não pensar muito nisso, mas sendo uma adolescente meio boba, decidi ver o que estava acontecendo, apesar dos avisos da senhora. Levantei do sofá e tentei não fazer barulho enquanto ia até a porta do porão, e quando cheguei lá, vi que a porta estava completamente aberta e as escadas que desciam estavam mergulhadas na escuridão. Não havia janelas nem luz, então pensei que talvez o rapaz tivesse subido para pegar alguma coisa para comer. Fui para a cozinha, sem ouvir nenhum som indicando que ele tivesse entrado. Mas, ao virar a esquina, vi ele parado lá. Ele tinha cabelo castanho escuro e olhos azuis. Parecia um jovem na casa dos 20 anos, e também era bem atraente. Naquele momento, pensei que talvez tivesse me enganado, mas o que realmente me surpreendeu foi o que ele estava segurando: uma corda longa e uma faca de cozinha. E, depois de me olhar, ele sussurrou: "Porão." A princípio, não achei estranho, porque morávamos em uma cidade pequena. Na década de 1990, não havia muitas pessoas ruins por aí, e os idosos não pareciam o tipo de pessoas que abrigariam um criminoso. Então, simplesmente me afastei, mas apesar do que dizem sobre a curiosidade, nesse caso, ela me salvou, porque, enquanto passava pelo porão, lembrei do que ele tinha dito, e algo clicou na minha cabeça. Algo não estava certo. Então peguei a lanterna e desci as escadas. O porão não era muito grande, só havia um sofá em um canto e uma mesa de café, e ao lado dele ficava o quarto. Mas o cheiro era insuportável. Uma mistura de ovos podres com o cheiro de mofo que eu já havia notado pela casa inteira. Mesmo sabendo que não deveria, minha curiosidade me levou a abrir a porta. Mas o que vi foi definitivamente algo para o qual eu não estava preparada. Havia um homem deitado no chão, rodeado por uma poça de sangue. Ele estava amarrado de cabeça aos pés com cordas e uma faca de carne estava encostada na parede. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Fiquei completamente paralisada, tentando processar o que acabará de descobrir. Meus olhos se encheram de lágrimas pelo horror da cena, e notei que havia insetos e larvas por todo o lado. Então, o reconheci. Era a mesma pessoa que eu tinha visto na cozinha, a mesma camisa, as mesmas calças, tudo igual. Se eu estava horrorizada antes, agora sentia como se fosse desmaiar. Estava tão aterrorizada que fiquei petrificada, com os pés fixos no chão por alguns minutos, até que um grande verme saltou em mim e isso me trouxe de volta à realidade. Não consigo descrever como saí daquela casa tão rápido. Só posso dizer que corri como se estivesse sendo perseguida por uma legião de demônios, apesar de morar muito longe para fazer isso. Finalmente, consegui ligar para a casa mais próxima que encontrei antes de desmaiar de exaustão e contei o que havia acontecido. Descobri que o casal de idosos havia matado 3 pessoas no quarto onde eu estava dormindo. Por isso, o carpete estava mais claro lá, porque eles tinham desinfetado o quarto várias vezes. E o cara no porão era a vítima número 4. E eu teria sido a 5ª se não fosse o fantasma do rapaz do porão me avisando para não descer lá.
Esse casal de idosos eram serial killers que se mudaram de cidade em cidade pelos últimos 50 anos. E o número total de pessoas que podem ter sido vítimas desse casal doentio, cuja maldade era tão grande que, mesmo no crepúsculo da vida, não pararam sua sede por matar, ainda é desconhecido. Apesar da idade avançada, ambos foram julgados e condenados à morte, mas a morte chegou a ambos por causas naturais antes da injeção letal. Apenas 2 meses depois de entrarem na prisão, o velho morreu de um ataque cardíaco, enquanto a esposa sofreu um derrame e morreu no ano seguinte. Eu não posso dizer que tive muita sorte com os homens desde que me separei do Jack, o pai do meu filho. As coisas ficaram uma bagunça depois de 5 anos juntos. O amor virou um campo de batalha. Então eu decidi que era hora de ser eu mesma. Mas, mais importante, de ter paz. Depois de alguns meses sendo mãe solteira, um dia meu vizinho Oscar veio até mim com a ideia de que um amigo dele queria me conhecer. Devo dizer que, no começo, eu não estava muito entusiasmada com a ideia, mas o Oscar insistiu tanto que eu acabei aceitando sair com esse tal Leon. Os primeiros 6 meses com o Leon foram ótimos. Ele era engraçado, gentil e me fazia rir. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Ele passou a beber mais e mais, e a cada vez que fazia isso, se transformava em alguém completamente diferente do homem amoroso e gentil de quem eu me apaixonei. Era como se um demônio interior estivesse tomando conta dele toda vez que ele bebia demais. E aí ele começava a fazer coisas absolutamente reprocháveis. Leon começou a brigar com estranhos, às vezes, até com alguns de nossos amigos. Com o tempo, todo mundo começou a se afastar, sabendo o que acontecia quando o Leon estava bêbado. Mas isso não parecia importar nem um pouco para ele, porque ele só continuava bebendo e a mudança de atitude ficava cada vez mais evidente. Mas não demorou muito para que toda essa raiva caísse sobre mim, e foi aí que tudo foi pro inferno. Em poucos meses, o que começara como discussões absurdas, acusações injustas e brigas constantes logo escalou rapidamente, até que de palavras passamos para empurrões e depois para socos. Um dia, ele me deu um golpe tão forte que eu caí no chão quase inconsciente. Naquele momento, eu me dei conta de como as coisas tinham saído tão erradas, e aos poucos comecei a me sentir cada vez mais presa naquele relacionamento abusivo. Eu tentava ver a luz no fim do túnel, mas nada parecia melhorar. O abuso estava ficando cada vez mais intenso e brutal, e eu me sentia mais e mais impotente. Eu sei que muitas pessoas vão me julgar e dizer porque eu não terminei com ele logo, mas a verdade é que eu não sei nem eu mesma. O problema dos relacionamentos abusivos é que o abusador consegue destruir tanto a sua autoestima que, no final, você se sente impotente, cativa e realmente incapaz de fazer qualquer coisa. Lembro de uma noite em particular que me marcou para sempre. Era uma sexta-feira. Eu tinha passado o dia todo cuidando do meu filho Ada, que tinha apenas 3 anos e estava um pouco gripado. Quando o Leon estava se preparando para sair naquela noite, eu disse a ele que queria ficar em casa cuidando do Ada, mas ele discordou e começou a beber, como sempre, o que já estava começando a me irritar. Conforme a noite passou, ele acabou ficando tão bêbado quanto eu temia, e por volta das 2h30 da manhã, ouvi ele entrando no nosso quarto. Tentei fingir que estava dormindo, mas eu sabia o que estava por vir, e aquela sensação de pânico e expectativa foi horrível. Em um momento, senti a mão dele na minha cabeça, puxando o meu cabelo e me arrastando para fora da cama. Eu sei que você está me evitando, ele sussurrou. Depois começou a gritar, me acusando de querer me separar dele, de estar me traindo com outro homem. Leon começou a fazer acusações, dizendo que com certeza havia outro, e exigindo que eu dissesse quem era. A cada palavra que saía da boca dele, eu via a raiva crescendo, e lembro dele dizendo com toda a certeza que, se um dia me visse com outro homem, ele me mataria, e ao outro também. O que mais me aterrorizou sobre essa ameaça, no entanto, foi a tranquilidade com que ele fez isso, como se não houvesse a menor dúvida dentro dele. Mas, quase imediatamente, sua calma desapareceu, e o que restou foi um louco, cheio de raiva e com um grande desejo de me machucar, como uma fera furiosa. Leon me bateu várias vezes com tanta brutalidade que eu caí no chão quase inconsciente, mas não satisfeito, começou a me chutar,
E eu sabia que eu precisava sair dali, ou dessa vez ele me mataria. Então, comecei a me arrastar, tentando pedir ajuda, mas em determinado momento, ele se ajoelhou na minha frente e disse: "Aonde você pensa que vai?" Levantando-me pelo cabelo e cruzando meus braços com um sorriso que gelou meu sangue. Eu me senti completamente impotente e aterrorizada. "Fica aí, eu vou te machucar muito mais", ele disse enquanto se acomodava no sofá, me olhando nos olhos enquanto eu soluçava no chão. De algum modo, ele parecia se cansar, e depois de alguns minutos, adormeceu. Eu percebi que aquela era a minha chance, então vesti uma camisa grande, peguei meu filho e fui em direção à porta, mas de repente o leão acordou e viu o que eu estava fazendo. "Onde você pensa que vai?" Ele me perguntou com raiva. Eu pedi um momento para pensar e percebi que precisava agir rápido, então falei que ia até a cozinha pegar algo para ele beber. A distração funcionou, e quando entrei na cozinha, corri para a porta da frente, sem sapatos, sem calças, nada, apenas a camisa e meu filho nos braços. Corri descontrolada, com meu corpo todo doendo, até a delegacia, que ficava a apenas algumas quadras de onde eu morava. Quando cheguei lá, estava tão assustada que mal conseguia pensar no que estava fazendo. A entrada era simples, tinha um botão que você pressionava para falar com alguém. Então entrei. Me encostei na parede e pressionei o botão enquanto escorregava para o chão, segurando o Ada. Eu estava completamente aterrorizada, esperando que o leão aparecesse a qualquer momento pela porta. Não podia deixar de pensar que, se ele aparecesse, pelo menos ele seria pego pelas câmeras de segurança. Finalmente, ouvi uma voz pelo alto-falante: "Como posso ajudar?" Tudo o que eu consegui foi chorar. Não conseguia articular uma palavra sequer. Me senti tão perdida e assustada que não conseguia dizer nada. Naquele momento, 2 policiais chegaram para me ajudar. Uma das mulheres se aproximou do Adam e lhe deu algo para comer enquanto eu falava com outro policial. Comecei a contar tudo o que tinha acontecido e ele parecia muito preocupado. Me ofereceu um cobertor para me aquecer e me disse que eles deveriam me levar para um hospital. No entanto, mal se passaram 15 minutos quando ouvi o leão gritar meu nome de algum lugar, e meu coração parou ao ouvir sua voz. Segurei a respiração, me perguntando se ele sabia que eu estava ali, logo atrás da porta. Logo depois, um policial voltou com um sargento. Naquele momento, achei que seria chamada para voltar para